É isso aí, Carlão. O frio que estava em Cascavel, problemas para a gente chegar até ali o sudoeste paranaense, mas creio que todo esse esforço foi muito bacana, pelo menos para mim e para o nosso convidado. Eu estou falando de Dudu Barrichello, o Conrado já pode colocar na sala mais uma vez, conversando com a gente aqui, a gente batendo papo com ele. E Dudu, eu quero primeiro dar os parabéns, porque ontem realmente foi uma comoção na pista por tudo, pelo relacionamento tão legal que você e seu pai têm, e por toda a história que você viveu, né, nesse último mês. Eu quero, até para a galera que está chegando agora, que está. Eu sei que você já deve ter repetido isso umas 50 vezes nas últimas 24 horas, mas para a galera ter uma ideia, né? A gente conversou na sexta-feira e eu até me fiquei surpreso, porque você disse que ainda estava com dores. Mas conta pra gente, desde o do início do último mês, lá em Tarumã, naquela sexta-feira que você bateu e tal, até a chegada da Corrida 2 de Cascavel, que talvez ontem foi o grande ápice da sua carreira como piloto de automóveis. Então, muito obrigado mais uma vez. Conta pra gente essa saga desse último mês, por favor. Bom, boa noite, Eric, boa noite, Carlão, boa noite a todo mundo que tá aí acompanhando. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de poder estar aqui. E essas últimas 24 horas têm sido muito corridas para mim, graças a Deus. Como você falou lá em Cascavel, eu falei para você que meu último mês foi muito complicado e de fato foi. Né, para quem não sabe, mais ou menos um mês atrás eu tive um acidente em Tarumã, onde meu acelerador ficou preso e eu virei passageiro, então meu carro deu perda total, quebrou tudo. Então eu saí ok do carro e depois de algum tempo eu comecei a sentir muitas dores, tive 4 pedras no rim e no qual elas eram muito grandes, então tive que fazer a cirurgia para retirá-las e houveram alguns contratempos lá no hospital e tive que ficar uma semana internado e a gente não sabia se ia dar tempo, né, de poder estar em Cascavel para correr, enfim. Então, eh, poder largar a corrida de Cascavel foi uma bênção muito grande que eu tive, né, especialmente depois da dificuldade de chegar lá, né, de logística, os aeroportos estavam fechados, então a gente teve que pegar 10 horas de carro também, É isso que eu ia perguntar. Você passou mas por uma maratona também, da mesma forma que a gente aqui de sair de São Paulo foi problemático, você foi de carro para Cascavel e também encarou 10 horas de estrada, né? mas comparado aos problemas que eu tive desse mês, daí foi ficha. E então foi muito bom poder largar, eu estava muito grato de poder estar no grid, mesmo com um quali muito, abaixo do que a gente esperava, eu estava muito feliz de poder estar largando a corrida realmente. E, cara, poder sair de Cascavel com o maior troféu da etapa foi sensacional. Dudu, queria também agradecer sua presença aqui. Galera tá te mandando os parabéns no chat. A gente reitera aqui as congratulações aí por essa vitória. Foi muito legal do jeito que foi. Já já a gente fala da corrida, mas queria também explorar um pouco esses dias que antecederam aí o domingo da Stock Car em Cascavel. Teve o incidente de Tarumã, né? Depois todo o rolo com os cálculos renais, a correria logística que o Eric mencionou, você também detalhou. Fora o quali, sua primeira temporada em tempo integral, né, na Stock Car. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi a preparação também, digamos, de cabeça, assim. Piloto é aquela coisa, né? Coloca o capacete, fecha a viseira ali, vai embora, mas a Stock Car é uma categoria muito competitiva e é difícil você ter tudo ali no lugar para encaixar estratégia, desempenho, né? O nível do grid também é muito alto. Você sabe bem, afinal é companheiro do atual campeão da categoria, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi ficar calmo ali para o domingo. Óbvio, você estava feliz por estar no grid, mas tinha perdido a etapa anterior e todo esse rolo pessoal seu, né? Antes da etapa de Cascavel. Como é que foi tudo isso, Dudu? Foi complicado, mas agora com o troféu aqui do meu lado, olhando para trás, foi uma história, né? Pô, história super legal aí na minha visão. E é isso, cara, foi complicado. A minha preparação, na verdade, foi muito pequena, porque estava mais preocupado em sair do hospital logo do que ir para Cascavel direto, né? Então eu tive algumas horas para dar umas voltas no simulador
e foi só isso. Eu estava muito, na verdade eu perdi bastante massa, né, então teoricamente era para eu ficar mais magro, mas por conta de tanto medicamento eu estava uns 4 quilos acima do meu peso normal, então de inchaço, assim mesmo. E na verdade a minha expectativa era muito baixa, né, porque como é que eu vou esperar que do nada num fim de semana de Stock Car, onde eu tô super mal preparado mentalmente, fisicamente, tudo, era um fim de semana que tinha tudo para dar errado, né. O carro ficou pronto em cima da hora para poder ir para o caminhão e enfim, muitas coisas ficaram em cima da hora. E é engraçado, cara, é irônico, porque é um fim de semana realmente que tinha tudo para dar errado e deu tudo muito certo, como vocês disseram, talvez tenha sido o pico da minha vida, não só da minha carreira, então foi sensacional. Não, bacana. E me fala uma coisa, você durante a corrida, você falou da questão da preparação física e tal, é, como que você administrou essas dores? Você falou que ainda está tomando medicamentos, né? Mas você chegou a realmente correr com dor nessa prova? Não, a partir do momento que eu entrava no carro, zero incômodo, zero dor, acho que o carro em si, ele é o meu melhor medicamento. Eu provei isso esse fim de semana para mim mesmo, então eu não passei nenhum tipo de dor, estava tudo certo, eu dentro do carro era eu mesmo, de hipótese nenhuma eu estava fora de performance, sabe, fora de preparo, eu não cansei, eu estava tudo normal, entendeu, mesmo. Mas acho que isso foi muito por parte de cabeça, né, eu estava muito feliz mesmo de poder estar no fim de semana, acho que foi um dos fins de semana que eu mais aproveitei de corrida, assim mesmo, não só focado no resultado, mas focado em aproveitar a mim mesmo, a continuar trabalhando por mim mesmo, assim, sabe, por tudo que eu havia passado. Então, foi um fim de semana diferente, né, foi um fim de semana atípico. Tendo vitória ou não, teria sido um fim de semana diferente dos outros, mas graças a Deus dentro do carro eu estava me sentindo 100%, não passei calor, não tive dor, estava tudo certo. Perfeito. A galera que está assistindo a gente também pode mandar pergunta, né, Carlão? A gente pode transferir aí, a galera pode usar a criatividade para fazer a sua pergunta ao Dudu. Agora, Dudu, falando da corrida que você ganhou em si, ela teve ali algumas interrupções, né? E uma delas, inclusive, já durante a janela de paradas. E de repente ali, a confusão e tal, muita gente acabou não se percebendo que você e o Cacá Bueno, né, acabaram se beneficiando pelo momento do safety car. Mas conta pra gente qual foi o pulo do gato ali? Qual o momento ali que você acha que foi decisivo, que contribuiu para a sua vitória? Foi a parada ali logo na abertura da janela? Como que foi essa estratégia definida para você? Então, na verdade, a minha corrida ela foi uma corrida muito iluminada. Eu recebi as minhas onboards hoje, já havia corrido umas 6 vezes, e eu estava analisando mesmo, porque tem muito erro que eu ainda cometo dentro do carro. É lógico que comparado à Goiânia, já melhorou muito, eu já acalmei muito, tem muitas coisas que eu já sei fazer, que antes eu não sabia, mas lógico, eu tô chegando ainda, né, então tem muitas coisas que eu olhando aqui de fora, eu falo: "Nossa, eu poderia ter feito isso muito melhor". Algumas decisões, de corrida, algumas vezes, putz, deixei de economizar combustível numa hora que dava, ou usei push num lugar errado, enfim. Tem algumas coisas que eu ainda consigo melhorar, mas acho que não tem um ponto chave. Como eu disse, essa foi uma corrida muito iluminada, todas as nossas decisões deram muito certo. Em questão a largada foi boa, eu consegui algumas ultrapassagens, tive que usar bastante agressividade no início para conseguir passar alguns carros sem o push, mesmo tendo push para todas as voltas, porque eu economizei bastante na primeira, mas realmente a hora que deu o safety car, eu estava muito perto da linha e o Bassani, né, o meu engenheiro entrou no rádio e falou: "Box, box", meu, e é por isso que eu acho que você precisa confiar tanto na equipe que você está correndo, porque você precisa confiar nele, porque querendo ou não é sua vida que está em jogo ali dentro do carro. Então, eu confio muito na minha equipe e assim que o Edu falou o primeiro box, eu já guinei para dentro e já entrei na canaleta. Houveram alguns protestos, enfim, de pessoas falando que eu entrei no box quando eu já estava em safety car, mas a gente depois
um pouco mais tarde, depois da corrida, algumas horas depois, a gente foi chamado lá na torre, só para esclarecer, porque houveram alguns protestos sem nenhum tipo de evidência. Então, lá dentro da CBA, a gente analisou todas as imagens, de todos os ângulos, de dentro do carro, de fora do carro, e eu passei pela luz uns 30 segundos antes dela ficar amarela. Então, a gente estava super seguro. E foi isso que acho que decidiu minha corrida, porque eu consegui ir para dentro e a hora que eu saí do box eu vi que eu era terceiro. Então eu falei, putz, cara, isso aqui pode ser uma corrida boa, Tudo porque eu bom. saí do box em terceiro, sabia que a gente ia chegar no pelotão da frente que não havia parado no safety, e eu em terceiro cheio de push, com um fan push ainda. Então eu tava bem confortável, então eu sabia que a gente ia ir para frente. Eu não imaginava que a gente ia ganhar e nem subir no pódio, mas eu ia batalhar até o final de qualquer jeito. Dudu, perguntas mais do lado emocional, se é que dá para falar dessa forma. Você contou aí da maluquice estratégica, no bom sentido, que foi esse momento da corrida 2, né? Passou com folga, né? O lance dos protestos a gente sabe como é que é. A galera vai O pessoal gosta. protestando e aí. É. Mas quando você saiu nessa situação boa, o que veio à sua mente para além do óbvio, né? Que é correr bem, mas não sei se você ficou ali pensando, putz, vou ganhar uma corrida no estoque. E esse momento dos protestos, não sei se você já sabia que você tinha passado com sobra e não teria nenhum problema, mas esse mix de emoções, né? Você estar na iminência de poder ganhar a sua primeira corrida em Stock Car e quando surgiu a convocação para a torre da CBA, se você ficou ali um pouco preocupado com a eventual perda da vitória, como que foi esse mix para você? Na verdade, a gente é piloto, a gente tá acostumado a olhar para todos os lados ao mesmo tempo, né? Então, quando eu entrei, eu vi que não tinha nenhuma luz ligada e o meu safety light, que é dentro do carro, também estava desligado. Então, eu sabia que estava tranquilo, então não é algo que eu me preocupei, entendeu? Nem prestei atenção nisso, porque de fato ali naquela hora, antes de eu parar meu carro no box, eu sabia que eu estava tranquilo, entendeu? Tanto porque é uma coisa estudada pela equipe, não tem por que o Bassani, ainda mais com a experiência que ele tem, me chamar se já tem a luz acesa. Então, é um negócio que não faz sentido. Mas quando eu saí em terceiro, eu estava muito tranquilo, na verdade, porque, como eu falei, eu estava muito grato de poder estar lá. Então, de saber que eu estava batalhando, talvez, por um possível pódio, cara, só me deixou muito feliz, não estava pressionado, eu queria fazer o meu melhor, e eu sabia que, talvez com o carro que eu tinha, o meu melhor talvez fosse suficiente para conseguir subir no pódio, então me deixou muito confiante. E lógico que ser chamado na torre lá na CBA não é agradável, né? Ainda mais depois de ter ganho a corrida, comemorado com todo mundo, o troféu já estava, né, comigo, então não é agradável. Lógico que eu falei, nossa, será que aconteceu alguma coisa? Mas quando eu cheguei lá, eles deixaram muito claro que eles falaram, é protocolo. Houve um protesto, a gente precisa te chamar só para escutar o lado do piloto. E o meu lado foi, cara, eu vi e estava tudo certo. Procede? Os caras procede, a gente viu todas as câmeras. E aí eu queria ver, porque eu tô aprendendo, certo? Então eu acabei de chegar na categoria e tem muitos pilotos que têm experiência dentro da Stock Car, o mesmo tanto que eu tenho de vida. Então eu quero aprender. Então os comissários foram super super legais, eles super entenderam ali a minha angústia também da minha primeira vitória, talvez, né, tomar um pênalti por um negócio que não faz muito sentido. E então eles me mostraram todas as câmeras, a gente gastou uma meia hora ali, só para eu realmente poder aprender, e entender o porquê também do protesto, né, da outra parte, se é um negócio que não tem muita coisa a ver. Então, mas acabou que foi tudo certo, o pessoal todo foi bastante compreensivo e não, na verdade não tinha nada errado, então foi tudo tranquilo. Carlão, assim, antes de você fazer a sua próxima pergunta, Carlão, a gente fala do Rubens, que ajuda bastante o Dudu, mas o Dudu citou aí algumas vezes o Bassani, o Eduardo Bassani, engenheiro, que também já foi dono de equipe, hoje comanda a equipe, uma das equipes que participa da Fórmula 4, um dos caras, dos mestres aí dentro da Fórmula 4, e que também eu sei que gosta de assistir a gente aqui, então um abração aí ao Eduardo Bassani, que faz um trabalho incrível aí, vem fazendo nas últimas décadas, né, e é o cara também, um dos responsáveis aí por essa ascensão do Dudu. Não, bem lembrado. Mandar um salve também para o Mal Mal. Rubinho, se estiver acompanhando. Torcida, a gente sabe que vocês têm bastante gente que acompanha, né, Dudu? E até nem ia falar isso, mas aproveitando o gancho do Eric, eu queria explorar contigo a primeira corrida também.
porque teve a questão do quali, né? O seu pai também teve problemas na classificação. Aquela corrida 1 foi de recuperação, você teve um bom rendimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi amadurecendo essa relação ao longo das duas corridas, porque eu particularmente estava reparando, né, para quem não sabe, eu faço os comentários da transmissão em inglês da Stock Car na Motorsport TV. Eu estava reparando que o meio do bolo ali estava bem competitivo, a galera tentando aquele top 10 para pegar a pole invertida, e você foi devagarinho conquistando algumas posições. Como é que foi esse build-up, digamos assim, da corrida 1 para a corrida 2? Então, na verdade, na minha opinião, a primeira corrida foi melhor do que a segunda, e eu ganhei a segunda na primeira. Porque eu consegui as primeiras voltas, o meu pai, eu largava em 19º por dentro, meu pai 18º por fora, então a gente largava na mesma fila. Só que o Matias não largou, né? Ele teve um problema, então ou largou em último, não sei. Então meu pai andou uma fila para frente. E ele manteve a posição dele e eu cruzei a primeira volta logo atrás dele. Então eu sabia que eu havia conquistado algumas posições e principalmente em Cascavel isso faz muita diferença, porque é uma pista muito de alta, é muito difícil você conseguir fazer uma ultrapassagem. Então, as ultrapassagens que eu consegui fazer ali na primeira volta me facilitaram muito a vida e a estratégia também. Porque desde daquele momento eu estava economizando meu pneu, economizando a minha gasolina. Foi ali que eu estava construindo a minha segunda corrida, entendeu? Então, consegui acabar em 13º. Eu dei um pouquinho de sorte também, porque acho que na última volta quebraram 2 carros, se não me engano, o Gaetano e mais um. E então eu consegui andar um pouquinho mais para frente. Mas foi isso. A minha primeira corrida foi muito, muito boa. Eu fiquei bastante contente com as decisões que foram feitas, com a parada de box, com a estratégia, enfim, acho que tudo foi muito bom na primeira corrida. E é o que eu falei, na minha opinião, eu ganhei a segunda corrida na primeira. Maravilha. Agora, Dudu, me fala uma coisa. O seu pai, quando ele venceu aquela corrida de Tarumã, vindo de um fim de semana também tenso por conta do que havia acontecido contigo, falou que a gente ainda ia ouvir muito sobre Dudu Barrichello, né? Que definitivamente não seria mais o filho do Rubinho, e sim você ter vida própria. Essa vitória te dá uma certeza de que a categoria que você tem que brilhar no seu futuro é a Stock Car? Né? Onde você se imagina daqui a 5 anos? Acho que é difícil, é uma boa pergunta. Hoje ainda não foi me feita essa pergunta tão boa. Mas na verdade é muito difícil. Eu sou piloto, então eu estou aberto a oportunidades, né? Hoje em dia é muito difícil você ser um piloto profissional. Então você tem que estar sempre aberto. Não tem como eu falar, sim, eu vou viver para sempre na Stock Car ou não, ano que vem eu saio. Eu não tenho como te dizer isso. Me agrada muito estar na Stock Car. É um orgulho próprio para mim. Assim, eu me sinto muito feliz de poder estar na Stock Car. Eu admiro muitos nomes que estão lá, inclusive eu batalhando contra eles. Então isso é muito legal. Eu fico feliz. E é isso. Eu não tenho uma resposta certa para você. Mas é isso, acho que oportunidades, né, portas abrem e se fecham a todo instante, principalmente nesse esporte que você é tão bom quanto a sua última corrida, né? Então, não adianta também ganhar uma, perder outra muito feio, porque você precisa de né, conseguir manter aí uma constância nos resultados, e é isso que eu busco fazer no momento. Perfeito. E aí, como que foi a festa assim com seu pai? Eu estava observando ali do lado do pódio, né, ele feliz da vida, até porque é que eu acho que se você assistir a transmissão, a gente acompanhando a transmissão oficial, ele estava bravo toda a vida, né, por conta da maneira como ele saiu da corrida. Eu falei, nossa, deve estar. E aí, de repente, quando o seu resultado começando a se construir, ele muda, né, completamente o que seria um final de domingo raivoso, nervoso, espumando ali, cuspindo abelhas africanas, né, foi um final de corrida e um final de domingo iluminado. Né? Eu queria saber como é que foi essas últimas 24 horas, especialmente com o seu pai. Né? Se também rolou alguma coisa, para assim, olha, agora a gente tem que seguir em frente, vamos ter que a vida dentro desse esporte não é só assim, né? Como que está sendo o convívio com ele e e as recomendações, né? E os conselhos?
Então, na verdade, é muito similar ao que aconteceu em Tarumã, né? Porque ele também ganhou a segunda prova onde eu não estava. Então, mas, cara, eu acho que tudo tem a ver, porque também em Tarumã eu não foi nem que eu bati na corrida, não pude nem largar, né? E por ver ele ganhar a última prova, eu voltei para casa como se nada tivesse acontecido, feliz da vida. E acho que foi a mesma coisa agora, né? Dele poder ver, especialmente a minha primeira vitória e estar lá do meu lado. Deve ter sido muito legal para ele, porque para mim foi quando eu bati e ele ganhou. Então, tudo continua muito normal, cara. Eu e meu pai, a gente tem uma amizade muito grande há muito tempo. Então, e querendo ou não, nós somos pilotos, né? A gente vive dos resultados. Então, saber que o outro, né, que é o cara que você mais ama na vida, conseguiu o resultado que ele almejava, acho que ele cancela todos os outros problemas. Eu até comentei isso na nossa transmissão, né? Porque foi, pensando na ótica do Rubinho em termos de tabela, uma rodada bem difícil, né? Tanto Corrida 1 quanto Corrida 2, especialmente com os rivais pontuando, mas realmente parece que ele esqueceu da situação de campeonato em prol de aproveitar aquele momento. Eu queria perguntar, Dudu, para além do momento do pódio ali, eu até disse isso também na nossa transmissão, eu sabia que seu pai ia pintar ali no pódio em algum momento, mas fora o momento da torre na CBA, como é que foram as comemorações? Eu imagino que hoje você deva ter dado um monte de entrevista. Aliás, agradeço demais por você ter participado ao vivo aqui com a gente. Mas ali dos momentos voltando para São Paulo, como que foi os momentos subsequentes à vitória? Então, cara, tudo continua normal, né? Eu e meu pai, a gente sempre gosta das mesmas coisas. Acho que nunca nada vai mudar por conta de um resultado ou por conta de um status. Acho que nada vai mudar. Foi tudo igual, sabe? A gente voltou pro motorhome, a gente abraçou, chorou junto, igual a gente sempre faz. Sentamos para comer uma pizza, reassistimos a corrida, a gente sempre faz isso. Então, na- nada mudou, sabe? A gente voltou para São Paulo. Mas e Eu para você, Dudu? Tem o peso de ter vencido na estoque, é algo. Muito piloto fica a carreira inteira, assim, esperando por esse momento. Deve ter quando você assimilou o que você fez, assim, como é que foi para você individualmente? Assim? Isso com certeza é muita gratidão, é muita iluminação, né, principalmente no fim de semana, né, que vinha de um mês, muito sobrecarregado, mas é o que eu te falei, a minha felicidade, ela fica na pista, ainda mais porque eu não ganho o campeonato, então eu preciso resetar os meus padrões e voltar para Interlagos de novo, eu ainda quero passar para um Q2, quem sabe um Q3, preciso subir num pódio na primeira corrida, não acabou, sabe, não acabou o ano, a gente nem começou direito, então eu fico muito feliz por essa vitória, fui muito iluminado, eu estou em volta de pessoas muito capacitadas, muito feliz aonde eu tô. Mas é isso, cara, a minha felicidade ficou ali e a hora que a gente voltou para São Paulo, a gente volta a ser pessoa normal e volta a viver normal. Meu pai dormiu no meu ombro no avião, igual ele sempre faz. A gente chegou em casa, os meus amigos foram me buscar no aeroporto de surpresa, que foi super legal. E voltei para casa, dei um beijo na minha mãe, que era tudo que eu queria. Queria muito também ter dado um beijo no meu irmão, mas ele está lá na Europa. Então a gente ligou FaceTime, ficamos todos juntos, junto com os meus amigos. A gente pediu uma pizza, fez o que a gente mais gosta, ficou jogando sinuca até madrugada, porque é isso que a gente faz, é isso que a gente sempre fez. E hoje, na verdade, meu dia foi repleto de entrevista, mas é isso que meu pai sempre tentou me deixar preparado. Inclusive, hoje a gente sentou para conversar, né? Ele sentou de novo para me dar parabéns, falar que eu tinha ido muito bem, mas que é isso, a vida que segue, né, não acabou aqui, então tenho que continuar meu trabalho, né, essa aqui, graças a Deus, é a minha profissão, então eu tenho que continuar entregando para os meus patrocinadores, aqueles que acreditam em mim, então é isso, o foco já tá para frente em Interlagos, eu dei umas 200 voltas hoje de estoque em Interlagos já, porque eu acho que fazia muito tempo que eu não subia no pódio e eu lembrei o quão viciante isso é. Então eu estou muito motivado para poder subir de novo o antes possível. Então eu vou estar trabalhando muito forte. Eu tenho que estar com o físico um pouco melhor, né? Não tive tempo de fazer isso para a última. Então eu quero estar preparado, principalmente em Interlagos. Imagina se eu tiver um resultado bom na frente da minha casa, com a minha família, com a minha mãe, se Deus quiser, o meu irmão também, os meus amigos. Então, acho que isso vale muito. Essa vitória, na verdade, ela serviu muito para me incentivar, para continuar acreditando. Ela foi muito boa para mim mesmo. Eu, honestamente, eu não sabia se um dia eu seria capaz de vencer uma vitória, de vencer uma corrida da Stock Car, né? É uma categoria que eu acompanho. O meu pai começou na Stock o mesmo ano que eu comecei no kart, então eu acompanho desde muito pequeno. Então,
poder ter sido um dos protagonistas ali do fim de semana na corrida 2 foi imenso. Pô, legal. E gostei também dessa postura, bola para frente, tem mais campeonato pela frente, né, Dudu? Mais 2/3 de campeonato, muito chão ainda. Você citou aí Q3, pódio da corrida 1, o que mais você quer ticar aí no seu checklist de primeira temporada completa da Stock, Dudu? Não, eu digo isso porque eu sou um grande sonhador, sabe? Eu acho que eu falei em uma entrevista da Stock, e o pessoal até postou, mas que é muito verdade, que se você não acreditar em você mesmo, quem vai, né? Então, eu sou um grande sonhador, eu sonho muito com isso, eu vou trabalhar muito para isso. Eu acho que esses são só números, então o resultado, ele é só uma consequência do teu trabalho, né? O resultado, ele é uma consequência do trabalho que ninguém vê, né? Que é por trás. Então, eu cito esses números porque eles são pontos de referência, mas esse ano eu ainda tenho que passar para um Q2 aí, é o que eu coloquei na minha cabeça, e, e aí quem sabe, né? O resto é lucro. Na verdade mesmo, poder correr de Stock Car já é o meu lucro, então imagina os resultados. Não, de fato, baita privilégio. Mais uma vez, Dudu, parabéns, obrigado demais pela entrevista. A gente vai te incomodar, se Deus quiser, nas próximas aí também, Dudu. Obrigadão. Tomara, tomara.